O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. 2, depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar conta com os seus empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste os 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dá-lhe aquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs,
Eis que nós estamos encerrando, na próxima semana, o tempo comum e encerraremos esse ciclo litúrgico deste ano. E como já vimos na semana passada, esse cunho escatológico, esta reflexão da vinda do Senhor, hoje o Senhor também nos faz refletir sobre os talentos que Ele nos confiou. Aqui, nesta parábola, a figura do patrão que viajou para o estrangeiro e confiou alguns talentos a alguns dos seus empregados, é a figura do próprio Deus. É a figura de Jesus Cristo, que, descendo do céu, nos deu o maior de todos os tesouros, a nossa salvação. O Senhor que nos conhece, o Senhor que sabe quem somos, o Senhor que conhece a capacidade de cada um de nós, Ele confia a cada um, de acordo com as suas necessidades e possibilidades, Ele confia um tesouro. Talvez o que seria importante e interessante frisar nesta parábola é quanto vale um talento. Porque talvez dentro de uma visão fundamentalista, o fato de aquele que recebeu um talento estar com medo de perder um talento seria talvez justo aos nossos olhos, porque o que é um talento? Mas vamos entender. Um talento normalmente tinha o mesmo valor de 35 quilos de ouro. Logo, aquele que recebeu 2 talentos tinha recebido 70 quilos de ouro para administrar. E aquele que recebeu 5 talentos tinha 375, não sou muito bom em matemática, mas tinha 375 quilos de ouro para poder comercializar. Aqui, o que nós precisamos entender é que o Senhor, Ele confia a cada um conforme a sua capacidade de governar, de administrar aquilo que recebe. Deus, Ele confia a cada um de nós o dom que nós podemos administrar na nossa vida. Mas o que aconteceu? E o que acontece com muitos de nós? Quando o Senhor, Ele nos dá a graça da vida. Quando o Senhor, Ele confia a cada um de nós o maior tesouro, que antes de tudo é a nossa vida, que é a graça desta pertença de sermos de Deus e de multiplicarmos este amor de Deus na nossa vida, aqueles que nós encontramos pelo caminho. Entendam, amados, este dom que o Senhor nos dá é graça e a capacidade de fazermos com que a manifestação do seu amor se multiplique nos lugares na onde nós chegamos. E a pergunta que eu faço é, na nossa vida, o que nós estamos fazendo com o dom que Deus nos confiou? Aqui, nós precisamos entender que o dom não se equivale a metais preciosos. O dom que o Senhor nos deu é mais precioso do que qualquer metal e qualquer pedra preciosa que encontremos no caminho. É por isso que no livro dos Provérbios, o Senhor, Ele traz a figura da mulher como quem encontrará uma mulher forte. Agora, vamos entender primeiro o contexto. A mulher, na leitura que nós fazemos hoje na liturgia, não é somente a mulher no caráter feminino, mas aqui, dentro desta reflexão, nós trazemos a mulher como a igreja, esta mulher peregrina. A igreja que somos todos nós. Quem encontrará uma mulher forte? E aí o Senhor vem revelando pela boca do autor, dizendo que esta mulher forte,
Quem encontrar é semelhante. Quem a encontrar entenderá que ela vale muito mais do que as joias. E o seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Por quê? Porque esta mulher fiel e forte, esta mulher que se deixa fortalecer diante do Senhor, é aquela que com a labuta e com o trabalho de sua vida, ela confia em Deus. Ela coloca o seu coração em Deus. Ela é temente diante de Deus. E por isso, ela merece o louvor, ser proclamada com êxito, com nossas mãos. E que possamos louvá-la e agradecer a Deus por esta mulher que permanece fiel, que tem fé, que acredita em Deus. Diante de uma figura talvez depreciada no mundo semítico no tempo de Jesus. No tempo que os provérbios foram escritos, o que era a mulher e o que somos nós? Para o mundo que não conhece a Deus, como refletimos recentemente, o mundo não nos conhece, diz João. E por isso o mundo não nos entende. Quem somos nós cristãos? Pecadores? Miserável? Quem era a mulher no tempo semítico? A mulher só servia para quê? A mulher muitas vezes servia para ser esposa, procriar, cuidar dos serviços da casa, e estava limitada a isso e a nada mais. A mulher não era contada, e nós vimos durante todo o ano litúrgico quantas vezes temos Jesus fez um milagre, multiplicou não sei quantos pães, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eram um número que não se contava. Mas aqui, o Senhor, Ele revela a figura desta mulher desprezível, desta mulher colocada à margem, desta mulher que muitas vezes é considerada um lixo para o mundo. O Senhor diz que esta mulher forte, esta mulher que se deixa encher pela graça do Espírito, esta mulher que se levanta na labuta diária, ela vale mais do que um tesouro. Entendam, amados? Nós que somos a igreja de Deus, precisamos entender isso. Nós não fomos comprados por qualquer preço. A nossa vida, o nosso dom, vale mais do que qualquer joia. Por isso, nós não podemos fazer da nossa vida e transformar a nossa vida em um esgoto. Por isso, a nossa vida precisa estar voltada diante do Senhor. Por isso, que nós não precisamos e não podemos continuar nas trevas como? Porque nós fomos transformados pela luz que é o próprio Cristo. E aí, nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos trilhar os nossos caminhos no caminho de Deus. No Salmo nós ouvimos: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. E a pergunta que eu faço hoje, diante deste anúncio do tempo do Senhor que está chegando, que não sabemos, como diz São Paulo, o tempo e a hora, como estamos trilhando o caminho do Senhor? Nós já entendemos que trilhar esse caminho não é fácil. Trilhar esse caminho não é por mérito próprio e por graça própria. Mas nós colaboramos. E nós devemos entender isso. O Senhor nos dá a graça, mas nós cooperamos com a graça. E como estamos cooperando com a graça? Olhe, o Senhor entregou os dons aos 3 homens que hoje foram escolhidos. Mas, entendam, operar esta graça, fazer com que esta graça ela aconteça, não depende somente de Deus, depende também de você. Depende das suas escolhas, depende das minhas escolhas. Como eu estou cuidando dos dons que Deus me deu. E aí, amados, cada um na sua condição. Entendam, Deus, Ele confia a cada um talento de acordo com a sua capacidade. E Deus te conhece mais do que ninguém. É engraçado, porque o povo mentiroso somos nós.
nós normalmente mostramos para as pessoas que nós somos mais do que somos. Se nós tivéssemos que ir para o PROCON, nós estaríamos perdidos no contexto de propaganda enganosa. Porque a gente sempre quer mostrar para o outro que nós somos mais do que somos. Mas o fiscal, ele nos conhece. Aquele que nos conhece por dentro sabe quem somos. Mas o quanto muitas vezes nós queremos mostrar aquilo que nós não somos. Porque nós queremos ser aceitos pela imagem que nós criamos, porque se as pessoas nos verem como nós somos, as pessoas não vão gostar de nós. Mas entendam, quem não gosta de você por aquilo que você é, nunca vai gostar pela mentira que você está criando de você mesmo. Entendam, amados. Deus te ama, não é pela mentira que você inventa de você mesmo. Deus te ama por aquilo que você é. Deus te ama pelo grande tesouro, mesmo diante desta miséria que somos nós, mesmo diante deste grande tesouro que se deixou perder na lama do pecado, talvez lá no chiqueiro, no meio dos porcos. Entenda, o Senhor, Ele constitui na sua vida a maior graça do tesouro. E pela graça do Espírito Santo, Ele te lava e Ele te chama novamente ao seu caminho. Mas a decisão de trilhar o caminho, esta decisão não é do padre. Esta decisão não é do Papa. Esta decisão não é do seu esposo. Essa decisão não é de ninguém a não ser sua. Porque o Senhor nos dá a graça. O Senhor derrama sobre nós a graça do seu Espírito. O Senhor nos deu a graça de entrar na igreja. E de entrando na igreja, ela ser na terra esta porta que nos conduz ao céu. No entanto, escutem, nós só encontraremos com o Senhor quando Ele voltar. E apresentaremos dons quando nós nos esvaziarmos da mentira que nós construímos de nós mesmos. Entendam, amados. Agora, na pandemia, é moda andar de máscara para nos protegermos. Mas diante de Deus, escutem, diante de Deus, nós, ainda que se estivéssemos de máscara, Ele conhecia a cada um de nós só no nosso olhar. Porque o Senhor nos conhece por dentro. E o Senhor nos ama. E entendam isso. Eu sei que em muitas situações nós não podemos nos portarmos diante de determinados modos. E a depender do lugar que estamos, nós precisamos ter uma postura. Mas não é uma postura que fere a nossa essência. Entendam o que o padre está falando aqui. O que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos nos aceitar enquanto nós somos como criatura de Deus amada. Eu preciso olhar para mim e entender que Deus me ama como eu sou. E os outros também precisam me amar como eu sou. Mas esse me amar como eu sou não é conforme os meus critérios, como o grande melô de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não, não é no melô da Gabriela. Entenda, nós precisamos entender e olhar para nós e entender que realmente eu sou, em mim mesmo eu não sou nada. Sem Deus eu não sou nada. Sem trilhar os caminhos de Deus eu me quebro todo. No entanto, amados, quando eu volto para Deus, eu reconheço o quão miserável eu sou. Olhe como nós somos. Enquanto estávamos no mundo, nós nos achávamos santos, perfeitos. Antes da conversão, antes de ter uma experiência com Cristo, não importava o que fizesse. Se fazia de tudo e pouco estava aí. E quando perguntava, você crê em Deus? Ave Maria, Nossa Senhora sabe de tudo. Mas quando nós decidimos
caminhar e trilhar os caminhos do Senhor, a gente começa a descobrir que somos falidos. Quanto mais a gente caminha, mais a gente tropeça. Quanto mais a gente corre um pouquinho, a gente cai. E aí o Senhor nos levanta. E aí a gente tropeça. E aí o Senhor nos levanta. O Senhor nos reergue. O Senhor nos chama à vida. E nós vamos descobrindo e olhando para as nossas feridas e para as nossas cicatrizes, o quanto nós somos doentes. O quanto nós precisamos ser curados. O quanto nós necessitamos de Deus. O quanto nós devemos buscar a Deus. Mas Deus nos rejeita? Não. Enquanto nós caminhamos, enquanto nós persistimos, enquanto nós continuamos dando passos, nós vamos gerando frutos. E a nossa vida deve ser este fruto. É por isso, amados, que não é fácil gerar frutos e multiplicar os dons na nossa vida. Olhe, a gente tem que suar, a gente tem que, muitas vezes apanhar, a gente sofre, mas entendam, o que Deus te deu porque você é capaz. Porque no dia que você não for capaz de suportar o dom que Deus te deu, a família que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, o esposo que Deus te deu, a paróquia que Deus te deu, o padre que Deus te deu, enquanto vocês entendam, enquanto nós não entendermos que Deus só nos dá, porque nós recebemos dele a capacidade de suportar, nós vamos ficar querendo enterrar os nossos talentos. E vamos acabar atrofiando. E olhe, vamos nos tornar um povo egoísta e um povo invejoso. Como é o invejoso? O invejoso não é aquele que trilha o caminho de Deus. Mas o invejoso é aquele que acha que sempre o outro está vivendo melhor do que eu. E não só isso. Eu quero a felicidade do outro. Porque se eu tivesse no lugar de Marlene, eu talvez estaria tendo a melhor posição da missa. Mas aqui onde eu estou, eu não tenho. Mas eu quero o lugar de Marlene. Mas se eu chego no lugar de Marlene, eu entendo que, não, este lugar não está legal. Eu acho que se eu sentar na sede que o padre está celebrando, aí eu vou ter uma visão mais ampla. Então, e aí nós vamos querendo derrubar todos que estão na nossa vida. A gente não é feliz e faz questão de destruir todos que estão à nossa frente. E não é assim. Nós precisamos entender, amados, que nós não somos donos de nada. Que nós não carregamos nada para nós mesmos. Que tudo é de Deus. Nada é nosso. Tudo passa, só Deus basta. É a Ele que no final da nossa vida nós encontraremos. Mas também é a Ele que nós devemos apresentar àqueles que Ele nos confiou. Ainda que de modo imperfeito. Ainda que tentando, mas também falhando. Nós precisamos ter fé e acreditar e dizer, Senhor, está aqui, eu tentei. O meu filho se perdeu na vida, mas eu tentei. Está aqui, Senhor, o meu esposo, a minha esposa, as quedas, né? Foi votar hoje, mas parece que veio de ré, porque já está, né, na 15ª garrafa e não sabe mais em quem votou. Senhor, tem misericórdia, mas eu estou rezando. Sim, continue rezando, continue colocando diante de Deus. Confie no Senhor, tenha coragem, batei a porta e será aberta. Na hora certa o Senhor nos atenderá. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos ir ofertando a Deus os dons que Ele nos deu. Senhor, lógico que eu escolhi, porque tem gente que diz bem assim, ah, meu Deus, não acredito que eu casei com essa mulher, eu estava cego, eu era doido, mas todo mundo dizia, mas você dizia que nada, é a mulher mais perfeita do mundo. Essa daí, e mamãe dizia, meu filho, né? Que nada, mamãe, a senhora não entende nada, tá bom. Mas, entendam aqui,
A escolha também foi sua. Você escolheu. Eu estou trazendo isso. Esta situação tão simples, que o padre traz sempre a respeito da família. Mas você não escolheu. Você não quis para você. Eu não estou dizendo que ninguém aqui é obrigado, que coloca uma arma na cabeça e vive ou morre. Não. Eu estou dizendo aqui que se Deus te confiou, se você assim acolheu na sua vida, você também é chamado agora, adiante de Deus, dizer: Senhor, eu quero ofertar este dom, me ensina a exercitar os dons e a viver este amor, para que o outro também tenha a experiência deste amor de Deus que eu tenho na minha vida. E aí, nós exercitamos isso com os nossos filhos, nós exercitamos com o vizinho que nós não suportamos, nós exercitamos com todos aqueles que nós temos no nosso caminho. Peçamos a Deus essa graça, a graça de meditando a sua palavra, de comungando da Eucaristia, de modo físico ou espiritual, aprendermos aqui, nesta experiência viva, a viver o amor. E assim, vivendo o amor, que possamos gritar para o mundo: vale a pena ser de Deus. Aqueles que são de Deus não murcham. Aqueles que são de Deus não passam. Aqueles que são de Deus permanecem. Aqueles que são de Deus vivem. Nós sofremos. Nós nos alegramos. Nós rimos e choramos. Comemos e passamos necessidade. Mas diante de Deus e com a graça de Deus. Porque aquele que está diante de Deus, a este nada falta. A este Deus consola. A esse Deus sustenta, a este Deus não abandona. E assim, que possamos dizer ao Senhor, que também nós, Senhor, sejamos felizes ao trilhar os vossos caminhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.